E aí, manos e minas, vamos para mais uma videoaula hoje? Essa aqui é dando continuidade aos exemplos sobre o volume de um prisma, tá? E essa questão diz o seguinte: calcule o volume de um prisma de base hexagonal com a aresta da base igual a 2 cm e a altura igual a 6 cm. Antes de calcularmos o volume desse prisma, vamos primeiramente colocar na figura as informações dadas no enunciado. Primeira coisa, a base é hexagonal, né? Então quer dizer que aqui embaixo na nossa base, nós temos uma figura com 6 lados, tranquilo? Temos uma figura dessa, ó. E ele diz o seguinte ainda, que a aresta da base é igual a 2 cm. Nós sabemos que a aresta são em segmentos de reta. E ele foi bem claro quando disse aqui no problema que esse segmento de reta da base, eles medem 2 centímetros, ok? Então quer dizer que cada lado desse hexágono é 2 centímetros. E disse ainda que a altura desse prisma é igual a 6 centímetros. Feito isso, nós podemos agora começar a pensar no volume desse prisma. Como é que nós encontramos o volume de um prisma? Isso mesmo, a área da base vezes a altura. Nós já sabemos a altura, que é 6 centímetros, e precisamos encontrar a área da base. A base tem formato hexagonal, como eu desenhei aqui no início. Então, nós precisamos calcular a área de um hexágono. Não é isso? Professor, agora complicou, não foi? Como é que se calcula a área de um hexágono? Gente, tem uma fórmula que é bem específica para a área do hexágono também. Mas eu vou explicar de onde vem essa fórmula, tá? Se vocês prestarem atenção, nós podemos perfeitamente transformar esse hexágono aqui, ó, se nós dividirmos eles, em 6 triângulos. Vocês concordam, né? E todos esses triângulos aqui, ó, são triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? São aqueles que possuem todos os lados de medidas iguais, ou seja, todos esses triângulos aqui, ó, os 6 triângulos, eles são iguais e todas as medidas de seus lados são iguais. Nós sabemos que para calcular a área de um triângulozinho desse equilátero, é de que forma? Que nós vimos em vídeos anteriores. Lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vê só. Se a área de um triângulo desse é dado por essa fórmula, eu só preciso encontrar a área de um triângulo desse e multiplicar por quanto no final? Isso, por 6, né? Então, por isso que a área de um hexágono é obtida através da seguinte fórmula, ó. 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que isso? Porque eu estou pegando 6 e multiplicando por a área de cada triângulo equilátero desse. E como é que fica aqui, ó? Vai ficar 6 vezes o lado ao quadrado. Nessa base aí, qual é o tamanho do lado desses triângulos? Isso mesmo, que é a mesma medida do lado do hexágono, né? 2 centímetros. Então, vamos ficar com 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tenho multiplicação, potenciação e divisão. Resolvemos o que primeiro? Isso, primeiro a potência, né? Vamos ficar com 6 vezes, quanto é 2 ao quadrado? Isso mesmo, 4. Repetimos o raiz de 3, dividido por 4. 6 vezes 4, 24. Raiz de 3, dividido por 4. Quanto é 24 dividido por 4? Isso mesmo, 6. E repetimos o raiz de 3. Então, quer dizer que a área dessa base, que era um hexágono, deu 6 raiz de 3, né, galerinha? Então, aqui em cima, nós já podemos encontrar o volume desse prisma. A área da base, nós já sabemos que deu 6 raiz de 3, vezes a altura do prisma, que o próprio enunciado dá, que é 6. E só basta multiplicarmos agora, né? 6 vezes 6, 36. Repetimos aqui a raiz, ó. 36 raiz de 3, o quê? Isso, centímetros cúbicos. Então, tá aqui, ó. Encontramos o volume desse prisma. Sempre a mesma coisa, galera. Encontrar a área da base e multiplicar pela altura. O que é que vai mudar de uma questão para outra?
Isso mesmo, o formato da base. Então você precisa saber calcular a área de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo equilátero, de um hexágono, tá certo? E isso a gente só adquire com o tempo que a gente vai respondendo algumas questões. Mas antes de qualquer coisa, você precisa aprender que o volume de um prisma é dado através da expressão área da base vezes a altura. Se deu para entender isso, como é que se calcula o volume de um prisma, comenta aqui embaixo, tá? Que isso é muito importante. Qualquer dúvida também comenta aqui embaixo. Aguardem os próximos vídeos e valeu, galerinha!